Olá pessoal, eu sou a professora Silvana de Geografia e hoje nós vamos falar sobre análise e notícias de jornais televisivos sobre as questões ambientais atuais no Brasil e no mundo. Bem, questões ambientais no Brasil. Os principais problemas ambientais brasileiros são queimadas, desmatamentos e o assoreamento de rios. São comuns também a poluição do solo, da água e da atmosfera. Todos esses problemas afetam diretamente a qualidade de vida da população. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 90% dos municípios brasileiros enfrentam problemas ambientais. Então, diante disso, nós percebemos que a preocupação ambiental, ela começou logo depois da Revolução Industrial, porque com o início das indústrias nós não tínhamos essa preocupação ambiental. Então, o que aconteceu? Precisou retirar mais recursos naturais, como fonte de matéria-prima para essas indústrias, e após esse momento é que foram percebendo que a retirada excessiva desses recursos naturais afetaria diretamente o meio ambiente. Então, a partir daí começaram-se questões, questionamentos a respeito dessa retirada sem reposição. Então, de uma certa forma, a Revolução Industrial ela trouxe consigo aí essas consequências negativas ao meio ambiente. E aí, quando nós falamos de notícias sobre as questões ambientais no Brasil, eu vou ler para vocês algumas dessas notícias que saíram recentemente, Eu vou ler para vocês aí. Uma delas, o relatório da União Soviética alerta para problemas ambientais no Mercosul. Por que Mercosul, professora? Porque o Brasil está inserido dentro do Mercosul. Muitas dessas notícias, elas não colocam diretamente o nome do Brasil. E aí eles colocam Mercosul, mas sabemos que nós temos aí a maior floresta tropical do mundo. Então, os olhos do mundo inteiro, quando nós falamos de preservação, quando nós falamos de meio ambiente, estão sobre a Amazônia. Então, essas notícias, elas trazem consigo aí, de uma certa forma, sempre as questões ambientais para o Brasil. Uma outra notícia. A Áustria se une à França e ameaça bloquear acordo da União Europeia com o Mercosul por questões ambientais. Uma outra notícia, a União Europeia discute mais compromissos ambientais do Mercosul. Então, devido aos últimos acontecimentos com o aumento do desmatamento, aumento das queimadas para ampliação aí da questão, como eu posso dizer, da agricultura, pecuária, o mundo inteiro se viu preocupado com a situação ambiental do Brasil. E aí vocês percebem através dessas notícias que a questão ambiental, ela não interfere somente a questão social, da vida da população, diretamente a vida da população brasileira, mas também ela vai afetar a questão econômica, porque o acordo da União Europeia com o Mercosul, que seria, como é que eu posso falar, um acordo que favorecia também o Brasil, as notícias mostram uma certa preocupação desse acordo acabar de uma certa forma nunca acontecer devido a esses desencontros de questões ambientais que relacionam o Brasil. E aí, notícias sobre as questões ambientais no mundo. Na Isto É, saiu a notícia que o relatório da União Europeia alerta para problemas ambientais no Mercosul. Na Veja saiu, Estados Unidos precisam fazer dever de casa antes de cobrar o Brasil, diz negociador. E no site da Negócios saiu, grandes investidores mostram preocupação com a Amazônia. E aí é importante falar para vocês o seguinte, mas professora, por que o mundo inteiro se preocupa tanto com a questão da Amazônia? Pessoal, como eu já falei para vocês, nós temos aí a maior floresta tropical do mundo. Nós temos aí uma diversidade enorme de matéria-prima. Nós somos exportadores de diversos produtos que saem da Amazônia. Então, tudo isso está baseado na economia.
Quando nós falamos, por exemplo, de capitalismo e que a visão dessas empresas privadas, elas visam bastante o lucro, é porque a Amazônia, de uma certa forma, ela pode beneficiar essas empresas de alguma forma. Então, sempre que nós vemos uma certa preocupação em relação à Amazônia, nem todas essas preocupações estão voltadas para o bem-estar social da população, porque como nós sempre ouvimos falar, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Se nós temos aí um desmatamento de uma forma excessiva e não temos aí uma reposição em questão de uma questão de sustentável, nós vamos ter o quê? Problemas ambientais que vai interferir na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Nós não vamos respirar um ar que seja saudável por conta das queimadas. Então, há diversas questões que se eu for citar aqui para vocês, a gente vai levar um tempo enorme. Então, eu só quero hoje dizer para vocês, mostrar para vocês como que as notícias ambientais, elas saem em alguns sites, em algumas TV, para que vocês entendam o que tem por trás de todo esse contexto, tá? Toda essa preocupação. E aí, diante disso, independentemente das notícias, é importante que haja uma conscientização ambiental. Por quê? Porque isso interfere na nossa qualidade de vida, como eu já citei para vocês. Se nós não temos, por exemplo, nós temos pessoas que vivem diretamente da pesca. Se vai ter uma poluição da água, por exemplo, que também faz parte do nosso meio ambiente, como que essas pessoas vão sobreviver? E aí nós temos, se eu for trazer aqui para uma questão acre também, nós vamos falar o quê? Das grandes reservas, né, que nós temos. E essas reservas, por exemplo, muitos indígenas vivem dentro dessa reserva. Se essa reserva ela for desmatada, a biodiversidade sumir, como que essa população indígena vai sobreviver? Então, essa questão ambiental, ela está ligada diretamente a vidas. Nós estamos falando não só de vidas, quando eu falo de vidas que vivem no nosso meio ambiente, como os nossos animais, plantas também, que têm a sua vida própria, mas nós estamos falando também de vidas de pessoas que são totalmente dependentes desse meio ambiente. E aí a importância da consciência ambiental para o Brasil e o mundo. Durante o período da chamada Revolução Industrial, não havia preocupação com a questão ambiental. Os recursos naturais eram abundantes e a poluição não era foco da atenção da sociedade industrial e intelectual da época. A partir da escassez dos recursos naturais, somado ao crescimento desordenado da população mundial e intensidade dos impactos ambientais, surge o conflito da sustentabilidade dos sistemas econômico e natural, e faz do meio ambiente um tema literalmente estratégico e urgente. Então, a conscientização ambiental de massa só será possível com percepção e entendimento do real valor do meio ambiente natural de nossas vidas. O meio ambiente natural é o fundamento invisível das diferenças socioeconômicas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. O dia em que cada brasileiro entender como esta questão afeta sua vida de forma direta e irreversível, o meio ambiente não precisará mais de defensores. E aí, pessoal, uma outra questão que eu queria tratar com vocês quando nós falamos, professora, por que esses países, eles se preocupam tanto com a questão ambiental do Brasil e quando nós olhamos para esses países não vemos essa mesma preocupação em seus próprios países? Essa é uma questão. O país, para ele se desenvolver, de uma certa forma, ele precisa do meio ambiente, ele vai precisar retirar recursos naturais do meio ambiente. Foi o que esses países que já são desenvolvidos fizeram. Então, de uma certa forma, fica essa questão, por que o tema hoje sustentável, sustentabilidade é tão importante? Porque ele vai tratar uma forma de que nós usamos os recursos naturais do meio ambiente, mas de uma forma que não venha prejudicar totalmente a vidas futuras, tá? Então, diante do que nós estudamos hoje, vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. E aí vocês vão colocar a frase que mais se encaixa nesse conceito. É um dos principais problemas ambientais no Brasil que acontece desde a chegada dos portugueses em 1500. Então, qual dessas alternativas abaixo preenche corretamente a lacuna? Qual é esse principal problema que vem aí desde a chegada dos portugueses em 1500? A. O assoreamento. B.
o efeito estufa? C, o desmatamento? D, o empobrecimento do solo? Ou E, o uso de agrotóxicos? Todas essas alternativas, pessoal, elas apresentam um problema ambiental. Mas o problema ambiental que está aí desde o início, desde a chegada dos portugueses, é exatamente a nossa alternativa C, o desmatamento, tá bom? Questão 2. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito, o desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem a finalidade de... E aí, por que as pessoas utilizam essa expressão desenvolvimento sustentável? A. Sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento. B. Garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta. C. Sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento. D. Divulgar a insustentável situação do meio ambiente. Ou E. Propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Então, como eu já falei para vocês, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós não estamos falando de acabar com o desenvolvimento e que nós não vamos mais retirar nenhum tipo de matéria-prima do meio ambiente, cessou os recursos naturais. Não, não é isso, pessoal. Quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando em uma conciliação entre o desenvolvimento e o meio ambiente, para que aconteça um sem prejudicar totalmente o outro. Até porque eu acredito que seja impossível retirar os recursos naturais do meio ambiente de uma forma que não prejudique de nenhuma forma. Vai prejudicar de alguma forma? Vai, mas aí nós vamos ter formas e maneiras para minimizar essa questão de prejudicar. Então, a nossa alternativa correta é a nossa alternativa E, propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Então, é por isso que surgiu aí a expressão desenvolvimento sustentável, exatamente por isso, para ter essa conciliação. Então, pessoal, como vocês viram na nossa aula de hoje, nós temos aí todos os dias diversas notícias do meio ambiente, não só do Brasil, do mundo, mas aí as principais que mais vai ter importância para a nossa vida são justamente essas questões que envolvem o Brasil, porque vai interferir diretamente na nossa vida e no nosso cotidiano. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Edu, que lá vocês vão encontrar diversos materiais, não só a nossa aula de hoje, mas como questões, mais questões sobre o assunto, e vocês podem acessar o dia e o horário que vocês quiserem. Então é isso, obrigado pela companhia e até a próxima aula.